que vamos ficar, queiram ou não queiram, enclausurados dentro das nossos lares, das nossas casas. É a hora de reflexão, da gente começarmos a orar e pedir para Deus, né? Que seja feita a vontade dele e não a nossa. Porque o ser humano é muito egoísta, o ser humano ele só quer se safar, ele só quer, como é que eu vou dizer, as coisas boas, mas ele não quer lidar com as coisas difíceis. Eu acho que esse vírus, de certa forma, também está vindo para fazer muitas pessoas se espiritualizar e serem mais humanas, né? Tipo, eu sou jovem, se eu pegar, vou ter só uma gripezinha, mas não vou ser o transmissor, então, que se dane. Tem muitos pensamentos assim. Um mau exemplo é esse próprio enviado das trevas para mim. Eu jamais vou chamar esse homem de presidente, que para mim nunca foi e nunca será. Esse homem, eu não sei como que pode ainda não estar dentro de uma cadeia depois do que ele fez. Que isso aí é um psicopata, sociopata e suicida. Ele não está nem aí com ele e nem aí com as pessoas. O que ele quer é se aparecer. É aquele minuto de fama, entendeu? Hoje eu tenho um minuto de fama, amanhã eu tenho outro minuto de fama. Então, para mim, o carro-chefe no Brasil do coronavírus se chama Bolsonaro. Ele tem que ser eliminado. Eliminado, que eu digo, não é morto, eliminado, afastar ele de poderes. Um monstro desse não pode se dar poder a ele. Um monstro desse tem que estar bem longe da grande massa da sociedade, porque ele contaminou a mente das pessoas, e agora ele vai contaminar o corpo. Ele vai comer. Olha, é uma coisa que não dá para acreditar. Depois que passar toda essa função aí, se esse cara não for afastado, assim, o povo tem que se reunir, mandar baixo assinado para tirar ele, até para as grandes potências mundiais, prova que ele é um insano, que ele é um doente mental. Doente mental, sim, ele é um sociopata, um psicopata, uma pessoa que não tem nem empatia, tá? Ele não tem nem empatia, ele não tem solidariedade com os pobres, com o próximo. Ele não pode ser considerado uma pessoa normal, Beatriz, tu me desculpe, ele não é. Ele é mau, ele é das trevas. E o que é das trevas tem que ser afastado, principalmente numa situação dessa. Um bom dia, que Deus nos proteja. E a melhor oração nessa hora, quando as famílias estiverem todas enclausuradas, é o Salmo 91. Todo dia orar, e pedir para Deus nos blindar. Que o Espírito Santo de Deus esteja com todos nós. Muito bem, não é? Só lembrando aqui a nossa amiga que eu em momento nenhum falei que o Bolsonaro é uma pessoa normal. Eu só disse que eu não aceito colocar para ele a ideia de que ele é doente, que ele é débil mental, que ele é louco. Não, ele não é louco, ele não é doente, ele é mau. Só isso. Eu não de dizer que ele é uma pessoa normal. Aliás, que ele não é uma pessoa normal. Ele é, assim como nós temos aqui, as pessoas que estavam ali circulando aqui no Parcão, tu vai ver, elas pagam as contas, elas compram passagem, elas viajam para a Europa, elas vão nos melhores restaurantes, elas têm as melhores roupas, elas são pessoas absolutamente normais, mas elas odeiam pobre. Odeiam que a gente tenha uma ajuda para as pessoas mais pobres. Se for para banqueiro, pode dar até as calças, mas elas são pessoas más. Eu vou me bater sempre por isso. Não vem me chamar pessoa má, pessoa cruel, de louca. Porque louco a gente tem que ter pena de louco. Louco a gente precisa de solidariedade, porque ele está com uma doença. Essas pessoas não são doentes, elas são más, cruéis. São pessoas
assim, repulsivas. Só isso que eu falo. Então, pode chamar do que quiser o Bolsonaro, porque eu estou contigo e não abro. Agora, só não vou aceitar dizer que ele é doente, que ele é débil mental, que ele é louco, que ele precisa de ser visto por psiquiatras, porque tem que ver a sua sanidade mental. Ele é bem, ele não rasga dinheiro, a família dele toda vive muito bem, ele sabe muito bem quem é que ele tem que apoiar, entende? Então, só isso, é a nossa absoluta diferença nesse sentido, né? É isso mesmo. Vão soltar tudo. Vão soltar tudo. Eles vão... Ah, eu não entendi muito bem aqui. Vamos ver se eu consigo entender. A pergunta que faço, como vão recapturar depois que tudo passar? Ou eles acham que todos vão voltar de forma automática e ordeira? Pois é, eu não entendi. Recomenda-se que todos os presos condenados em regime aberto e semiaberto devem seguir para a prisão domiciliar mediante condições a serem definidas pelo juiz da execução. Isso está acontecendo exatamente aonde, né? Em todo o Brasil? Que loucura, né? Muito louco o negócio. Não tem como abrir aqui. É assim, era melhor um resumo, né? O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe conferem, em conjunto com o governador, com o corregedor, com o secretário de Estado de Justiça, considerando o decreto de emergência, considerando que é responsabilidade do Estado, considerando... portaria recomenda que todos os presos em regime aberto e semiaberto devem seguir para a prisão domiciliar, mediante condições a serem definidas pelo juiz da execução. Então, é o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais está determinando liberar todos os presos em regime aberto e semiaberto. Eles vão acabar fazendo isso aqui pelo Rio Grande do Sul também, sabe? Porque, por exemplo, a partir de hoje, aqui no estado do Rio Grande do Sul, vai ser proibida a visita. Vocês imaginem como é que vão ficar essas casas. Esses caras já têm várias epidemias ali dentro. Tem epidemia de tuberculose, tem epidemia de sífilis, tem epidemia de AIDS, tem epidemia, mas tudo isso é, né, um tratamento e tal. E os doentes também vão ser, lá em Minas Gerais, os doentes também serão liberados ou que tenham alguma doença. Então vão liberar praticamente todos, né? HIV, diabetes, vão liberar todos os presos. Que coisa séria, hein? E hoje aqui no Rio Grande do Sul passa a ser proibida a visita em todos eu ia falar hospitais, né? Mas não, ninguém mais vai poder visitar os presos. Imagina o presídio central, a todos esses presídios que nós temos aqui. Não sei, né? Talvez chegue a esse ponto que o Jefferson está me passando aqui. Quer dizer, lá em Minas Gerais eles estão liberando todo mundo. Em São Paulo eles abriram os portões, né? Em São Paulo eles simplesmente abriram os portões e os bandidos saíram. Muito sério isso. Absolutamente sério, né? Gente, eu vou agora aqui, deixa eu ver, fazer um contato. Vamos fazer um contato aqui com os nossos amigos. Eu vou conversar. É o que está rolando nos grupos da Polícia de Santa Catarina. Em Santa Catarina eles vão liberar também. Os presos estão ameaçando rebeliões caso as visitas sejam suspensas. É o que está rolando nos grupos da Polícia de Santa Catarina. Eu tenho a impressão que aqui no estado também deve estar rolando a mesma coisa.
É isso aí. Aos indivíduos privados de liberdade que se enquadram no perfil de grupo de risco, assim definidos pelo Ministério da Saúde, a exemplo dos diabéticos, cardiopatas, maiores de 60 anos, pós-operado, portadores de HIV, tuberculose e insuficiência renal, recomenda-se a reavaliação da prisão para eventual medida alternativa à prisão. Talvez por isso estão optando por soltar os presos em sua maioria. Sim, é um salve geral dos presos. É assustador o momento que a gente está vivendo. Dentro de 60, 90 dias, nós vamos ter um outro quadro social mundial. E acho que também, em termos econômicos, a gente vai ver algumas mudanças bem bruscas em termos econômicos que nós vamos ter que conviver com elas, né? Que coisa séria. Aqui no Rio Grande do Sul, é a partir de hoje que eles não estão mais, não poderão mais receber visitas. E é óbvio que nós vamos ter problemas imediatos com relação a isso. Ontem foram mais de 1.200 homens que fugiram de penitenciárias lá de São Paulo, naquela região lá da Baixada Santista. Mas isso vai refletir em todos os quadros, em todos os momentos, né? Não é apenas nesse ou naquele. Onde acontecer, vai viver a mesma situação. Júlio Quadros, bom dia. Bom dia, Beatriz. Estou acompanhando todo o teu programa na nossa Rádio Manaus, nesta manhã de terça-feira. Pois então, Júlio, nós estamos aí ouvindo, conversando com as pessoas, justamente para a gente poder ficar, né, dando aquele apoio para o outro, para a gente poder não apenas ter a última notícia, ser uma rádio apenas de informação, de furo de reportagem. A gente aqui quer entender o processo, o que nós estamos passando. E daí, claro, te ouvir é um prazer. Então, a primeira coisa, Beatriz, que eu acho que a gente devia afirmar, do ponto de vista mais até filosófico, é o seguinte, assim, nesses momentos de dificuldade que a gente vive, cidade, país, o Estado, humanidade, nós temos que procurar dar o que nós temos de melhor, Beatriz, não o que nós temos de pior. Certo? Certo. E tive a dizer o seguinte, que tanto do ponto de vista sanitário, que é o elemento central, nós temos que fazer com que os nossos governos usem todos os recursos disponíveis para poder conter essa epidemia, para poder conter essa pandemia. O nosso país, o Brasil, agora começou a entrar numa nova fase, porque não são mais aqueles casos de infecção importada de pessoas que estavam no exterior vier para o nosso país, mas começam também a surgir os casos de pessoas que pegam a infecção chamada estruturada, de alguém que já está doente, e a pior de todos que é a tal da infecção comunitária, é que quando você já não tem mais como rastrear a origem dessa doença. Então só tem uma forma de combater isso. É o governo federal dotando os estados, os municípios de condições financeiras, ou seja, nós precisamos descongelar os recursos da saúde que foram congelados há 2 anos atrás, na chamada PEC da morte. Eu participei de um debate na última sexta-feira em Brasília, com uma sanitarista. Ela falou que o país precisaria hoje de recursos na casa dos 20 a 25 bilhões de reais para poder iniciar o enfrentamento a essa pandemia no Brasil. Segundo, nós vamos precisar mais do que nunca dos nossos trabalhadores do Sistema Único de Saúde, que durante os últimos anos foram demonizados, porque eles que vão ir na casa das pessoas fazer os testes, ou ir na casa das pessoas fazer as visitas, para saber se as pessoas estão infectadas ou não. E a rede pública do nosso país é a rede que está estruturada e possui as condições de poder atender as pessoas. E terceiro, nós também precisamos que as pessoas tenham uma postura de solidariedade com relação às outras. Nós não podemos ficar pensando em nós, sem pensar nos idosos, que são as pessoas que estão numa faixa de risco maior, sem pensar nas pessoas que são os moradores de rua, nas pessoas que possuem algum tipo de doença. E, portanto, inclusive eu via ontem um caso da Espanha, Beatriz, onde um técnico de uma equipe da terceira divisão da Espanha, de 21 anos de idade, que tinha câncer, pegou o coronavírus e faleceu. Então nós temos que ter uma postura de solidariedade.